semana a gente vai começar o primeiro livro da Torá, primeira parashá da Torá, Parashat Bereshit, no início. A gente lê sobre a criação do mundo, sobre o Jardim do Éden e sobre o primeiro pecado da humanidade, pecado do fruto proibido. A gente acabou de falar de perdão, a gente veio de Yom Kippur, a gente fala que Sukkot também traz o perdão através da alegria, e cá estamos nós novamente falando de pecados. Desse pecado de Adão e Eva, veio todos os outros pecados que a gente conhece hoje em dia. Não fosse pelo pecado deles, não existiria nada ruim. E a nossa pergunta hoje é, será que realmente não existiria? Por que Deus deixou eles pecarem? Por que eles pecaram? Por que tudo isso? Por que toda a história de Bereshit? Contar então o que aconteceu. Hashem, Deus criou um lugar maravilhoso, o Jardim do Éden. Muitos traduzem como paraíso, mas na verdade existem dois paraísos. Existe o Éden, o Jardim do Éden, para onde vão as almas quando a pessoa falece aqui embaixo, e tem o Éden físico. Realmente, se a gente lê na Torá, a Torá dá a localização exata de onde fica. A gente não consegue encontrar. Mas se seguir o rio Eufrates e a junção de outros rios, a gente encontra aquele jardim. E naquele jardim Deus criou uma árvore, ou melhor, várias árvores, mas dentre elas, uma árvore do saber, do bem e do mal, a árvore da vida também. E lá Deus criou Adam Arishon, o primeiro homem. Ele criou juntando terra de vários lugares do mundo, para que o homem pudesse se adaptar em todos os locais, como a gente vê, a humanidade está em todos os pontos. E lá Deus criou aquele boneco. Olá, Lemeir, bem-vindo. Silvio, Debbie. Lá Deus criou um boneco e ele soprou vida dentro daquele boneco de terra e virou o Adão. Já para sua esposa ele tirou uma costeleta, uma costela. E daquele osso ele criou a mulher. Então daqui a gente vê já que a mulher é um plano superior. Nós homens fomos criados do barro da terra e a mulher já foi criada de algo mais refinado. Eu tenho que falar isso, consta aqui nas anotações feitas pela minha esposa. E aí, bom, Deus falou para Adão, pode comer coma por favor de todas as árvores do campo, menos da árvore do saber do bem e do mal. Aquela árvore do conhecimento, você não deve comer. Na verdade, essa proibição não era eterna. Essa mitzvah, Adão tinha que cumprir até a entrada do Shabat. Adão foi criado na sexta-feira, mais ou menos ao meio-dia. Ele tinha, por que a gente fala meio-dia? Porque antes foram criados todos os animais. Ele tinha que aguardar até o Shabat, ele ia poder comer daquela fruta. E aí Adão foi para Eva, para Havá, falou, olha, Deus ordenou que a gente não pode comer daquela árvore e nem tocar na árvore. Porque a ordem foi de Deus para Adão. A Eva não tinha sido criada quando Adão recebeu essa ordem. Então ele transmitiu para Havá, para Eva, falou, a gente não pode nem comer e nem tocar na árvore. E isso foi um erro. Ele quis proteger a Havá, a Eva, do pecado, quis aumentar um pouco a proibição para proteger ela, e isso, no desenrolar, isso causou o pecado. Vamos ver daqui a pouquinho por quê. Bom, estava lá a dona Eva andando pelo jardim, quando veio a cobra. Veio falar com a Eva. Por que ela veio falar com a Eva? Porque ela tinha desejo pela Eva. A cobra tinha pernas, mãos, falava. Então, tudo bem, ela quis casar com a dona Eva. Só que qual é o problema? Eva é casada, não tem como. Então a cobra pensou como matar o marido da Havá. Isso aqui está parecendo novela mexicana. Eu sei, mas se a gente lê na Torá mesmo, o que está escrito literalmente é bem curto. Mas os Midrashim explicam o porquê que as coisas foram acontecendo. A cobra queria a Havá, a Eva. Então ela falou para Eva, coma desse fruto, porque a proibição diretamente foi para Adão. Aí a Havá falou, não podemos, porque no dia que a gente comer, que eu comer, eu vou morrer. Eu não posso nem comer e nem tocar. A cobra, que a Torá fala que era o animal mais esperto que tinha, sabia que não tinha proibição de tocar na árvore. Então o que ela fez? Ela empurrou a Eva, e a Eva tocou na árvore, e não morreu.
Então tudo aquilo que Adão fez para tentar proteger a Eva e falar, olha, não pode nem tocar, deu por água abaixo. Porque agora a Eva tocou e não morreu. Aí a cobra falou para Eva, ó, você viu? Não tem problema, tocou, não morreu, pode comer também. A Eva falou, mas Deus não quer que a gente coma. A cobra falou, sabe por que Deus não quer? Porque a partir do momento que você comer dessa fruta, você vai saber do bem e do mal. Você vai ser que nem Deus. E Deus não quer concorrência. Por isso que ele não deixa você comer. A Eva não pensou duas vezes, comeu da fruta. Naquele momento, ela viu que ela cometeu um erro. Não podia ter comido. Inclusive, entre parênteses, qual era a fruta? Todo mundo imagina a maçã. Tem duas fontes por que dizem maçã. Uma, só uma tradução, uma má tradução do latim, da tradução da Torá. É malum. Malum quer dizer mal em latim. E parece com a palavra de maçã, por isso falam que é maçã. Tem gente que fala que vem do Zohar, da Kabbalah, que fala que o jardim do Éden era um jardim de maçãs. Mas a gente não costuma aceitar essa explicação. Tem algumas outras frutas. Tem aqueles que dizem que é o etrog, e por isso a gente usa o etrog para as 4 espécies de Sukkot. Tem aqueles que dizem que era uma figueira. Por quê? Por que vai ser figo? Simplesmente porque com o que eles se cobriram depois que eles pecaram? Adão e Eva viram que eles estavam nus, então eles usaram a folha de figueira para se cobrir. Por que de figueira? Então, tem 2 motivos. Uma, a figueira fez eles pecarem. Se não fosse o figo, não haveria pecado. Então eles tiraram folhas daquela árvore. E outra interpretação é que a única árvore cujo nome é mencionado na Torá é a figueira. Então provavelmente as folhas são da figueira. Tem um problema nisso. O figo não traz conhecimento. O figo, desde ali até aqui, nunca mais foi proibido, nunca mais tivemos problema com ele. Então, tem gente que rejeita essa interpretação e falam que é o trigo. Que o trigo tem a ver com conhecimento. Por quê? É escrito que um bebê, ele só sabe, só reconhece seu pai a partir do momento que ele prova o trigo. Quer dizer, até ele comer uma bolachinha, ele não se conecta com o pai. É só uma pessoa que está lá em casa. Quando ele come o trigo, ele já sabe, já entende que é o pai dele. Com o que quer dizer uma criança entender? Mas ele se conecta com o pai. Por isso que eu já pus na primeira mamadeira do meu filho, já estava cheio de trigo. Então, tudo bem. Por que pode ser o trigo? Porque o trigo tem a ver com conhecimento. O problema é que o trigo não é uma árvore. Trigo é esse chama em hebraico. É como uma grama. Então tem aqueles que explicam que o trigo antes era uma árvore, depois do pecado o trigo virou, como a gente conhece agora, perdeu esse status de árvore. E veio uma última explicação, que é a mais aceita, que o fruto proibido era a uva. Por quê? Primeiro, uva, pela halachá, é uma árvore. A bênção que a gente faz quando a gente come uva é de fruto da árvore, boré peri haetz. A uva tem a ver com conhecimento. Está escrito que nichnas yain yatzah sod, entra vinho na pessoa, saem os segredos. Quer dizer, a pessoa pode aprimorar o conhecimento dela. A gente sabe que os sábios antigamente costumavam beber vinho no almoço para melhorar suas faculdades intelectuais. E também o vinho, a uva, de tudo isso que a gente falou até agora, é a única que tem o bom e o mal. Bom, que a gente faz kiddush. Tem gente que fala que o kiddush é porque a partir do Shabat seria permitida a uva. E o vinho também tem o lado negativo. É só tomar um pouquinho a mais do que a gente aguenta e rapidinho a gente vê o negativo do vinho. Certo? Então, realmente na uva a gente tem todos esses lados. Falamos que pode ser maçã, etrog, figo, trigo e finalmente a uva. Bom, a Havá, dona Eva, comeu um fruto. Ela percebeu que ela mudou, ela falou, agora eu vou morrer. Mas se eu vou morrer, o que vai acontecer com Adão? Deus vai fazer ele dormir de novo e vai criar outra mulher. Melhor eu levar ele embora, ele morrer também, do que casar com outra. Essa é uma das explicações por que ela foi dar fruta para o marido. Falou, se eu vou embora, tu vem comigo. E também ela deu a fruta para todos os animais. Por isso que todos os animais são mortais. Até comer a fruta, eram imortais. O Medrash conta que teve um pássaro que se recusou a comer dessa fruta.
conhecido pela mitologia como Fênix. A Fênix é uma ave imortal que a cada 100 anos, se não me engano, 1000 anos, ela se queima e renasce das cinzas. Então é uma ave que tem que morrer, porque Deus decretou que todo ser vivente morre, mas ao mesmo tempo ela é imortal, porque ela não comeu daquela fruta. Quando Adão comeu a fruta, está escrito na Torá que eles perceberam que estavam nus. Então eles pegaram folhas de figueira e se cobriram e se esconderam. Quando Adão percebeu a presença divina por perto, ele se escondeu. Deus falou: Tzadek, Ayeka, onde você está? Cadê você? Ele falou assim para entrar na conversa, para não assustar o Adão. E aí começou a história, que nem a gente tem na política agora, um joga a culpa para o outro. Deus falou para Adão: acaso você comeu? Por que você está se escondendo? Acaso você comeu do fruto proibido? Aí o Adão falou: foi ela, foi a Havá, a mulher que você me deu, que me fez pecar. Olha o absurdo. Em vez de ele agradecer pela mulher que ele tem, a companheira, a fiel, ele joga a culpa nela. E aí a mulher falou: não é minha culpa, a culpa é da cobra. E por isso todos foram punidos. A cobra perdeu a faculdade da fala, perdeu as mãos e os pés, a língua foi cortada no meio, a mulher passou a ter dores para poder ter filhos, e o homem passou a ter que trabalhar duramente para se sustentar. Interessante que quando a gente analisa as palavras de Adão e Eva, que eles falaram, o Adão falou: ela me deu e eu comi, é uma tradução errada. Ele falou: ela me deu e eu vou comer. Ele quis dizer o seguinte: eu pequei e já era. Agora eu sei que eu vou pecar de novo. Eu me tornei um pecador. Então ele assumiu que agora, uma vez que ele pecou, pela primeira vez agora, ele vai acabar pecando outras vezes. Obviamente, daqui a gente tem a lição que não é bem assim. Que não necessariamente porque uma pessoa caiu uma vez, que ela vai cair de novo. Isso, em resumo, é toda a história do pecado. Sobre essa questão de pecar de novo, se conta que uma vez tinham 2 soldados. Israel, a gente sabe que os soldados levam suas armas para casa. Então tinham 2 soldados que eles foram passar Shabat em casa, fim de semana, foram passear com suas respectivas famílias. E justo naquela semana os 2 perderam suas armas. Então eles ficaram preocupadíssimos: o que vai acontecer agora? Vão ser expulsos do batalhão. Então, para tentar aliviar a preocupação, eles falaram: vamos nos julgar. A gente sabe como nossos superiores pensam. Então vamos fazer o seguinte: o A falou para o B: me conta o que aconteceu, eu vou sentar como se eu fosse um comandante e vou te julgar. E depois a gente troca, você vai me julgar e aí, se Deus quiser, assim será nosso julgamento. Tá bom? Então o A sentou e contou para o B: olha, superior, eu fui passar o Shabat em casa, sem querer perdi a arma. Então o B falou: tudo bem, eu entendo, isso acontece, por favor que não se repita. Tá? Agora eles trocaram de lugar e é a vez do B contar para o A. E o B contou a mesma coisa: fui passar Shabat em casa e perdi a arma. Aí o A fala para ele: olha, eu te decreto 3 anos de prisão. Aí o outro falou: como assim? Eu fui tão bonzinho com você e agora você quer me punir assim? Aí o suposto comandante falou: me escuta, é a segunda vez que isso acontece no batalhão, eu não posso deixar passar em limpo. Realmente, as pessoas sem querer acabam pecando de novo, mas o Adão e a Havá, eles decretaram que eles acabariam pecando. Sobre toda essa história, existem dezenas de milhares de interpretações. Alguns sábios preferiam não comentar sobre a história de Adão e Havá, por tão complexa. Mas, Baruch Hashem, livros não faltam de interpretações. E tem algumas perguntas que a gente pode fazer sobre essa história. A primeira delas é, em uma frase, o que aconteceu? Adão e Eva comeram o fruto proibido que Deus não deixou, que esse fruto traria o conhecimento do bem e do mal. Tinha uma outra árvore lá, que era a árvore da vida, e Deus expulsou eles do jardim do Éden antes que eles comessem daquela árvore, porque aquela árvore traria imortalidade para eles. Tudo bem. Qual é o problema de Adão e Eva saberem o que é o bem e o mal? Qual é o big deal?
Deixa eles saberem. Afinal de contas, Deus criou o homem diferente dos animais. Os animais não sabem o que é bom e bem. Os animais têm instinto. Eles seguiam pelo instinto. Não existe um tigre mau, um tubarão malvado, uma cobra perversa. Os animais são assim. A cobra no Éden realmente era inteligente. Está escrito que era a mais esperta de todos os animais. Mas ainda assim era por instinto. O homem não foi criado para ter instinto. Agora, se eu não sei o que é o mal, se eu não tenho esse lado mal em mim, então eu só vou me guiar pelo instinto. O mal é o que me faz eu ter Bechirat Chofshit, é o que me faz eu ter livre escolha. E de repente Deus quer me punir por ter isso. Esse é o propósito da criação do mundo, do homem. O homem foi criado para trabalhar sobre si mesmo. Agora, se eu não tenho mal, se eu não tenho desejos errados, se eu não tenho vontade de pecar, então eu sou um robô? Eu sou um anjo? Eu sou um animal? Não sou um ser humano. A nossa maior característica é exatamente essa batalha entre saber o que escolher. E mais ainda, será que Adão era tonto, tolo, até comer do fruto? Como a gente chama uma pessoa boazinha demais? Uma pessoa que fala assim para todo mundo. A gente não chama ele de bondoso. A gente chama ele de bobinho. Sério? Uma pessoa que fala sim para tudo, para absolutamente tudo, isso não é bondade. A gente já estudou sobre as características, as midot, como devemos nos trabalhar, que a bondade tem que ser pensada. Adão, se não comesse o fruto, talvez seria um tolo. E tolo ele não era. Ele foi capaz, em 1 hora, de dar nome para todos os animais do mundo. Está escrito que Deus fez como uma fila, fez passar todos os animais na frente do Adão, e ele deu nome para cada um. Por quê? Como que ele fez isso? Ele analisou as características de cada animal, e aí ele viu, espiritualmente, que letras combinavam com aquele animal, e deu o nome. Por exemplo, o leão, Arié. Arié tem 3 letras do nome de Deus, porque o Arié é como o rei de todos os animais. Ele, como se fosse o Deus dos animais, ele que está acima de todos os outros. O Kelev, o cachorro, qual a característica do cachorro? Que ele segue o coração do dono. Ele aprende com o dono. Tanto que se a gente vê na rua um cachorro extremamente violento, suspeite do dono. O dono tem alguma coisa lá. Pode ser pitbull, pode ser pastor alemão, pode ser o que for, chihuahua. Se o cachorro como se pudéssemos chamar ele de maldoso, isso vem do dono. Por quê? Porque o cachorro é kelev, é kulolev, ele é como o coração. Ele é como o coração do seu dono. Isso tudo Adão fez em 1 hora. Ele deu nome para o mosquito que está me atazanando aqui em volta, por isso a mão não para. Ele deu nome pro cavalo, sus. Por que sus? Porque ele pula, ele saça, ele consegue pular, não como o burro, que é mais estagnado. Então bobo ele não era. Ele era extremamente sábio. E aí de repente vem a ordem divina de não saber, não comer para não saber o mal. Qual é o propósito disso? Outra pergunta. A gente fala que o homem comeu a fruta e viu que ele estava nu e ficou com vergonha e se cobriu. Por quê? O que tem a ver uma coisa com outra? Só porque ele comeu uva, de repente ele ficou com vergonha? Eu não tenho vergonha de mostrar a minha mão. Por que de repente como uma fruta e fico com vergonha do resto? Se ele não tinha o mal, se ele não sabia mal, por que de repente ele ficou envergonhado? O que tem de mal nisso? Tanto que a primeira coisa que eles fizeram, assim que eles comeram o fruto, foi se cobrir. Quer dizer, assim que ele ganhou conhecimento, ele se cobriu. O que tem a ver a nudez, descobrir a nudez e o fruto proibido? E a terceira pergunta que a gente vai fazer é: como é que a cobra conseguiu isso? Vamos lá. Não estamos falando de uma pessoa normal. Uma pessoa que a gente já sabe que tem tentações. Estamos falando de Adão. E Adão é aquele que foi criado pelas mãos de Deus. Ele era 100% sagrado. Aí de repente ele vai e peca. Como a cobra conseguiu? A gente pega qualquer outra coisa física. Se eu escrever uma mezuzá agora, eu vou tratar aquilo com maior respeito. Porque aquilo é extremamente santo. Adão, criado pelas mãos de Deus, foi e pecou. Ele não respeitou a si mesmo, talvez? Como a cobra
conseguiu chegar lá. Na verdade, a cobra existe ainda. Só que ela não é mais um animalzinho que a gente desenha com patas e mãos. Está aqui dentro. Como que ela consegue ainda operar? Qual é a forma de trabalho dela? Na verdade, não é que não havia mal. Obviamente que havia. A cobra representava o mal. Não é que Adão não conhecia o mal. Ele sabia o que é a palavra não. Não a gente fala porque é negativo. Mas o mal estava lá e Adão estava aqui. Eles não tinham uma conexão. O que aconteceu quando Adão comeu o fruto? Ele interiorizou o mal. O mal agora, a partir daquele momento, faz parte dele. E por isso Deus não deixou ele comer do fruto da vida, porque aí, se ele se tornasse imortal, ele ia imortalizar o mal. A gente falou que quando Mashiach chegar não vai existir mal. Ele vai acabar. Se Adão comesse do segundo fruto, acabou. Não tem como tirar, erradicar o mal. Por isso que como chama em hebraico, quem sabe como chama em hebraico aquela árvore? Etz Hadat Tovara, a árvore do conhecimento do bem e do mal, do bom e do mal. Não fala Chokhmah e Binah. Quem vai lembrar lá atrás, depois de Shavuot, a gente estudou sobre as faculdades intelectuais, 3 Sefirot, Chokhmah, Binah e Dat. Quais eram as diferenças? Chokhmah é a ideia, Binah expandir a ideia e Dat é trazer a ideia para os sentimentos. Etz Hadat Tovara, o que quer dizer? Aquele conhecimento do bem e do mal não era apenas saber que existe. Isso Adão já sabia. É interiorizar. O data, ele pega o intelecto e interioriza nas emoções. Isso é o que aquele fruto fez. Já não se tratava mais do mal fora dele. Agora ele tem que lidar com o mal dentro dele mesmo. A partir daquele momento, Adão passou a ter ego. Ele passou a pensar em si mesmo. O tempo todo Adão, e não somente aquele Adão, mas todos Adão, todos os seres humanos, a partir daquele momento, pensam em si, em maior ou menor nível, mas é praticamente impossível a pessoa se distanciar de si mesmo. Conta que tinha um cara que bebia muito, e a esposa reclamava, os filhos não aguentavam mais ver o pai chegando todo bebum em casa. Então, eles colocaram ele num tratamento, 12 passos, e ele foi se esforçando até um dia que ele não bebeu uma gota. Ele passou o dia inteiro batalhando. O dia inteiro, eu quero beber, mas tem as crianças, eu quero beber, mas tem minha esposa. O dia inteiro. 10 horas da noite ele chega em casa, satisfeito por não ter tomado uma gota o dia inteiro. O que ele fez? Eu mereço um schnapps. E foi e tomou um lechaim. Agora, depois de tanto lutar, eu mereço. A pessoa não consegue se distanciar dela mesma. Conta-se também sobre o Napoleão. É uma história muito bonitinha. Eu tenho quase certeza que não aconteceu. Mas serve de lição. Tem lição positiva e negativa que a gente aprende disso. Mas se conta que Napoleão Bonaparte, certa noite, ele acordou com vontade de fumar. Então, Napoleão falou, Napoleão quer fumar e vai ficar deitado? Claro que não. Então ele levantou, foi acender o cigarro, ou o cachimbo, e quando ele acendeu, ele falou, o quê? Um cachimbo tira Napoleão da cama? Claro que não. Então ele pousou o cachimbo de volta e voltou para a cama. Tudo isso é um orgulho. O orgulho veio a partir daquele fruto. Existem indivíduos que conseguem se manter à parte, são os conhecidos como tzadikim, os justos. O justo, ele sabe que tem o mal, mas o mal é distante dele. É como Adão antes de comer o fruto. Não no mesmo nível, obviamente. Adão era o ápice da elevação humana, mas existem pessoas que conseguem ver o mal à parte delas. E exatamente por isso, veio a segunda pergunta que a gente falou, qual é a relação entre o fruto e a nudez, a vergonha da nudez? Por quê? Porque até aquele momento, até o momento da fruta, a nudez servia para uma coisa, cumprir um preceito da Torá. Qual é o primeiro preceito que tem na Torá? E fora não comer o fruto, era o único preceito que Adão tinha, procriar, ter mais filhos. Então, para o Adão, antes do fruto, ter filhos, ter o ato, o relacionamento marital, e pôr tefilim, por exemplo, é a mesma coisa.
Ele está cumprindo com uma ordem divina. A partir do momento que ele comeu o fruto, ele olhou para Eva e ele pensou nele. Agora, ele olhou, ele se sentiu atraído, e aí, ele falou, peraí, isso aqui não é a minha vontade não é puramente por ordem divina. E aí ele pensou o seguinte, peraí, se eu estou pensando isso olhando para minha esposa, ela também está pensando isso olhando para mim. Aí ele ficou com vergonha, e aí ele se cobriu. Então a vergonha dele vem saber que eu estou tendo pensamentos de luxúria, provavelmente ela também está. Se ela está, eu estou com vergonha do que ela está vendo. E ele se cobriu. Então, até então, o casamento e todas as relações seriam unicamente com o propósito de procriar. A partir de então, passou a ter o eu nessa questão. Já não é mais somente o outro, tem um eu também. E essa é uma das batalhas que a pessoa, principalmente uma pessoa casada, tem que ter, é em tentar tirar o eu na hora da relação para pensar apenas no outro. E bom, mas isso é aula preparatória para casamentos, isso é um assunto bem extenso. Inclusive, entre parênteses, outro parênteses, por que Deus fez a relação ter prazer e as pessoas buscarem tanto isso? É um dos maiores mercados que existem no mundo hoje em dia, em todos os âmbitos, tanto em lojas como a internet se ocupa a sua maioria nessas questões. Por que Deus fez isso? Porque depois que o Adão, ele já conhece o bem e o mal, e aí você vai falar para ele procriar, ele vai falar de jeito nenhum. Eu não. Vou ter conta para pagar, matrícula, fora que o ato em si não é atraente para ninguém. Então Deus falou, ele pôs a luxúria dentro daquilo para a pessoa pelo menos aceitar ter filhos. Hoje em dia inventaram jeitos de ter um e não ter o outro. Mas a gente sabe que pela essência da Torá, as pessoas, todo relacionamento é para procriar. Tudo isso por causa daquele fruto. E daí veio a vergonha de Adão, quando ele entendeu o pensamento da esposa e o dele mesmo. O que mudou depois de comer o fruto? Antes do fruto, qual era a escolha da pessoa? Vamos dizer que Adão não comeu fruto nenhum. A gente vive no mundo com tudo o que tem. A escolha da pessoa vai ser entre a verdade e a mentira. É só isso. E aí é muito fácil. Tem coisas que são verdade e coisas que são mentira. A maioria do mundo é mentira e a gente ia saber bem o que é verdade, vontade de Deus e etc. Depois que Adão comeu o fruto, a escolha já não é mais entre verdade e mentira. É entre o bom e o mal. Qual a diferença entre verdade e bom, mentira e mal? Que bom e mal depende da opinião da pessoa. Depende da minha opinião. Para mim, algumas coisas são negativas. Para outras coisas são positivas. A mesma coisa que para mim é negativo, pode perguntar para outra pessoa e ele vai achar aquilo positivo. É só ver a situação agora com a pandemia. Umas pessoas falam que tem que ficar trancado 100%, etc, etc. Outras pessoas falam que já é diferente. Tem que fazer algumas coisas fora de casa. Eu tenho 2 pediatras, meus filhos. Um falou, não tira as crianças de casa de jeito nenhum. O outro falou, põe máscara neles e vai andar no parque. Quem tem razão? Cada um vai julgar como ele entende. Então não é verdade ou mentira. Um dos médicos mentiu? Claro que não. Conhecimento dele, para ele, aquilo é bom e o outro é mal. Se eu colocar um na frente do outro, eles vão discutir até amanhã. Ninguém vai abrir mão. Mesma coisa na política. Aqui estamos polarizados, temos direita e esquerda. Quem está certo e quem está errado? Óbvio, vai perguntar para um que já temos o termo Bolsominion. Você vai perguntar para o Bolsominion do Lula, vai falar coisas terríveis. Vai falar para um petista do Bolsonaro, vai falar terrível. Mas peraí, como que é isso? É porque não tem verdade e mentira. Não é que um é verdade e outro é mentira. Tem bom e mal. Na minha visão, na tua visão, na visão de cada um. Certa vez, eu não me recordo agora com que Rebbe que era, mas estavam as pessoas discutindo, um falava que o comunismo é o melhor, outro falava de sei lá, capitalismo, ismos. E aí perguntaram para esse Rebbe, qual que é o certo? O Rebbe falou todos, ou nenhum.
Por quê? Porque todos têm uma base na Torá. De cada forma de economia, cada forma de política, você vai encontrar na Torá alguma coisa relativa. Se um comunista vier e quiser provar que ele está certo, ele vai achar na Torá onde se basear. E a mesma coisa o capitalista, e a mesma coisa todos os outros monarquistas, tudo tem na Torá. Depende de como a pessoa quer enxergar. Óbvio que a Torá é totalmente verdade, mas a pessoa vai ler o que ela está procurando. Tudo isso por causa, novamente, do fruto. Talvez, se Adão não tivesse comido do fruto, nós teríamos apenas um partido político. Ou talvez a política nem existiria. Melhor ainda, não? Agora, se tudo está misturado com o bom e o mal, está escrito que não tem nada que não tenha bom e mal misturado. Sempre a gente vai lidar com alguma coisa mal. A gente falou que o ego existe na pessoa. Não tem como você se desligar dele. Tem como você aprimorar ele, diminuir ele. Mas ele é uma verdade constante dentro da pessoa. A pessoa é conectada com ela mesma. Mesmo a maior benemerência possível, tem um pouquinho da pessoa lá. O que não é ruim. Mas isso aconteceu apenas depois do fruto proibido. Agora, como a gente perguntou, como que a cobra age para fazer uma pessoa pecar e como que a gente pode consertar isso? Se a gente vê na história, a Torá descreve essa árvore com muitos elogios. Uma árvore frondosa, bela. E está escrito que a mulher viu a fruta e viu que ela era bela de comer e aí ela comeu. A cobra, o Yetzer Hará, o mau instinto, o modus operandi dela é o seguinte. Ninguém vai chegar para você e falar, peca. Faz o maior pecado do mundo. Se alguém chegar para mim e falar, faz idolatria, minha resposta vai ser instantânea. Óbvio que não. Come tal coisa, não kasher. A minha resposta vai ser, não de jeito nenhum. Como que o Yetzer Hará faz? Ele, está escrito que ele vem com uma capota e chapéu. Existe o Yetzer Hará que vem vestido até de Hassid. E ele vem e fala para a pessoa, faz outra mitzvah, faz outra coisa. Ele mostra as coisas agradáveis para a pessoa. E aí ela cai. Quando a pessoa peca, o que ela tá vendo? Qualquer pecado, qualquer um que a gente possa imaginar. O pecado, a pessoa está vendo quão belo é o pecado. O exemplo que o Rabi Shneur Ashkenazi usou imagina, o Yetzer Hará chega para uma pessoa e fala, vai no banco, rouba o banco, e com isso você resolve toda a tua vida, a tua família. Passa 2 minutos de medo, e aí rapidinho vai se resolver e vai estar tudo bem. A pessoa, nós, obviamente que vamos olhar de jeito nenhum, eu sei o problema disso. Mas uma pessoa, quando ela está envolvida nessa vontade de roubar, ela não pensa assim. Ela vê a beleza, o brilho, o resultado que ele entende. Na verdade, todos os pecados, todos eles, o prazer é a duração dele. Logo depois que a pessoa pecou, só tem espaço para o arrependimento. Isso aconteceu com a Eva. Ela viu a árvore, é bela a árvore, ela tocou na árvore, ela sentiu o aroma da árvore. E aí, ela resolveu comer. Se a cobra chegasse com o fruto na mão, para Eva, arrancasse o fruto e levasse, a Eva não ia comer. Ela foi sendo atraída para aquilo. Essa é a forma do Yetzer Hará agir. Só mais um pouquinho, vai chegando, e quando a pessoa percebe, já era. O pecado foi cometido. Como que a gente deve consertar isso? Tá bom, então, somos que nem Adão falou, eu pequei e vou voltar a pecar. Como que a gente remedia isso? Afinal de contas, se esse é o nosso destino, tudo perdeu sentido. Se o meu destino é ser um pecador irremediável, então acabou. Para que eu existo? Para que eu vou continuar aqui? Existe uma solução. E a solução é exatamente a pessoa saber disso. A gente tem, mais para frente na Torá, um quase pecado muito interessante. Estava lá Yosef, escravo na casa de Potifar, eu amo, e a esposa do Potifar pôs os olhos no Yosef. E ela queria ficar com ele. Tem vários motivos por isso, não são motivos carnais, ela viu pela astrologia que ela tinha que ficar com ele.
E ela começou a prometer mundos e fundos para o Yosef. Até um dia que Yosef falou, tá bom, eu já estou com vontade, imaginem, era um jovem de pouco mais de 17 anos. Tá na hormônios, os nervos à flor da pele, óbvio que ele quer alguma coisa. Vem aquela mulher que era bonita e fica seduzindo ele. Chegou um dia que não ia ter ninguém em casa, ele foi trabalhar e ela fingiu que estava doente e ele estava pronto para em condições dele. E aí, está escrito que no momento que ele ia pecar, ele viu, ele viu o rosto do pai dele. Ou se ele viu, imaginou, ou se ele viu em espelho, ele viu o rosto e saiu fugindo. Qual é a lógica disso? Um homem e uma mulher casada vão fazer alguma coisa errada, Deus nos livre, e viram a foto do marido, a foto da esposa, para não se sentir mal, é uma coisa absurda. Mas, de repente, ele vê o rosto do pai e ele foge. Vai para outro lugar. Está escrito no Talmud que o Yaakov tinha a mesma face do Adão. Quando um sábio resolveu demarcar onde que ficava cada túmulo, uma longa história, mas quando ele foi demarcar o túmulo de Adão, falaram para ele, marca igual de Yaakov, porque o rosto dos dois, eles eram idênticos. Então quando Yosef ele viu o rosto do pai, ele não viu apenas o pai, ele viu Adão. E o que Adão lembra para ele? Que o pecado é bonito só na hora do pecado. As consequências podem durar milênios. Óbvio que existe tchuvá, existe arrependimento. Mas na hora do pecado, a pessoa, como que ela conserta isso? É vendo no que vai dar. Quem é o sábio? Aquele que vê as consequências das suas ações. Não é uma coisa fácil, porque na hora que a pessoa vai cometer um pecado, ele está envolvido emocionalmente, às vezes intelectualmente também, ele está disposto àquilo, ele quer aquilo, ele deseja aquilo. Mas ele tem que lembrar que é toda uma árvore bonita, que no fundo não vai trazer nada para ele. Não vai trazer benefício. Obviamente, é uma coisa que deve ser trabalhada, que deve ser controlada. Como que a pessoa não peca, é se acostumando aos poucos. Aos poucos a pessoa vai trabalhando sobre si. Quando a gente vê de alcoólicos anônimos, ou as pessoas que saem de drogas, quais são os passos dele? Se alguém que está saindo de droga, ele fala, por um ano eu não vou usar droga, isso não existe. Isso não existe. Não tem como a pessoa sair disso. O que ele tem que batalhar é a cada dia. Cada dia que ele batalha, ele é um dia ganho. O dia seguinte, quem sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Adão, ele vem lembrar a gente, para um pouquinho. Vai comer a fruta? Para. É bonita, é tudo isso, mas será que vai valer a pena? O que vai acontecer depois? Se Deus quiser, quando o Mashiach chegar, brevemente em nossos dias, a promessa é que vai ser erradicada da terra todo o mal. Tudo que é negativo, toda a impureza vai ser erradicada. E aí a gente vai voltar ao status antes do pecado do fruto proibido. Só que muito melhor. Antes, era uma pessoa que apenas sabia o mal. Agora, somos pessoas que sentimos o mal e ainda assim a gente conseguiu trabalhar e fazer o mundo retornar ao estado de pureza. Mas uma pureza que vem depois de um período tão longo de impureza, com certeza é uma pureza mais elevada, mais refinada e mais duradoura. E que isso aconteça brevemente em nossos dias. Agora que a gente saiu do período de grandes festas, é um período mais complicado. Porque a gente já está inspirado com o que a gente viu, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. E agora a gente tem que batalhar para não deixar a peteca cair. Não se envolver com o que era antes. Somos seres humanos. Se Deus nos livre, a gente acaba fazendo alguma coisa errada, não se martirizar. Saber que todos os dias, nosso Papai do Céu, Hashem, ele está esperando a gente. Cada dia a dia, a gente vai vencendo. Shkoyach a todos que participaram.